Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já desejando um bom dia para todos nós. Que as luzes e bênçãos que vertem do alto sobre esta casa de amor e caridade nos alcancem em plenitude, estimulando o nosso interesse e nossa compreensão no estudo de mais uma passagem evangélica de Jesus, analisada pela ótica dos bons espíritos. Que nossas reflexões desta manhã permitam que saiamos melhores do que chegamos e dispostos, com alegria e entusiasmo, a trabalhar na causa do bem. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Amai vossos inimigos. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: Jesus, o grande divisor da história da humanidade, não apenas ensinou-nos o amor pleno, mas testemunhou o amor pelos inimigos, dizendo do alto do madeiro infamante: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e uma base doutrinária, e nossa base evangélica nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Parte do antológico Sermão do Monte, quando o Mestre Jesus assim se expressou: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos distintos. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o capítulo 17, Sede perfeitos. Mas, excepcionalmente, colocamos o que eu chamo de base subsidiária, pois lemos um artigo muito interessante intitulado Como Amar Nossos Inimigos, de autoria do famoso Martin Luther King Jr., e que foi um sermão que Luther King pronunciou na Igreja Batista Dexter, em Montgomery, no estado do Alabama, em novembro de 1957. Quando nós refletimos sobre o tema Amai vossos inimigos, a primeira constatação que nós fazemos é que de imediato salta aos olhos esse grande poder divisor do tempo da humanidade exercido por Jesus. Todos nós conhecemos antes e depois de Cristo. Antes de sua vinda, os judeus recebiam o seguinte ensinamento: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era uma prática comum na tradição judaica esta orientação, que remonta lá ao tempo de Moisés. Depois de Jesus, a orientação mudou substancialmente, com o grande desafio oferecido pelo Mestre na prédica do Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu vos digo, porém, colocou uma conjunção adversativa, significando dizer que tudo que vem depois dela é mais importante que o que vinha antes. E o que é que vinha antes?
Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus disse, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa, sem dúvida alguma, é a parte do sermão mais desafiadora para todo cristão. O desafio que é imposto por essa prédica de Jesus é imenso. Jesus, à sua época, ele tinha um compromisso moral diferente com a aplicação da lei de justiça, amor e caridade, que 18 séculos depois os espíritos superiores iam nos trazer através da abençoada doutrina dos espíritos, essa doutrina consoladora, prometida por Jesus e realizada sob a augusta codificação de Allan Kardec. Então Jesus é uma nova era de compromisso moral. Porque quando diz, eu vos digo, amai os vossos inimigos, isso é um compromisso moral. Porque nós temos que fazer uma grande reforma íntima para poder chegar a esta condição de amar os inimigos. E o que chama também a nossa atenção é que o ensino de Jesus não era apenas para cada um daqueles que o ouviam de forma individual, mas também alcançava a dimensão coletiva da população. Numa sinergia ímpar, com a compreensão plena de que nós formamos uma grande rede solidária de paz e de amor ensinado por Jesus. Todas as falas de Jesus foram no sentido de construir esta rede solidária entre as criaturas humanas de sua época e seguindo-se pela posteridade, até alcançar os tempos odiernos. Se nós pensarmos na importância deste tema, amai vossos inimigos, é comum encontrarmos na literatura subsidiária do do Espiritismo, comentários de variados espíritos sobre alguns versículos do Evangelho de Jesus. E esse número de comentários é variável. Alguns versículos têm 2 comentários, outros 3, outros 4, 5 e até mais de 5. Mas o grande recordista de comentários do Evangelho de Jesus é o versículo 44 deste capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Exatamente o versículo em que Jesus falou, amarás vossos inimigos. A Federação Espírita Brasileira organizou uma belíssima coleção intitulada O Evangelho por Emmanuel, com comentários do benfeitor de Chico Xavier acerca de muitos versículos do Evangelho de Jesus. E é exatamente no livro, ou na obra, O Evangelho por Jesus, comentários ao Evangelho de Mateus, que Emmanuel dedica mais de 35 comentários a este versículo 44, amarás vossos inimigos. Alguns de forma direta, outros de forma indireta, mas sempre destacando a importância desse desafio que é amar o inimigo. Mas, como eu disse anteriormente, nós fomos buscar num discurso, num sermão, proferido por Martin Luther King, lá na Igreja Batista Dexter, em Montgomery, no Alabama, em novembro de 1953, um sermão intitulado Como Amar Nossos Inimigos. E em determinado momento do texto desse sermão, Luther King diz assim, sim, é o amor que salvará nosso mundo e nossa civilização. O amor até mesmo pelos inimigos. Olha que interessante. Então, o que vai salvar a civilização? O amor. Mas aí poder-se-ia pensar o amor àqueles
a quem não são nossos inimigos, a quem temos algum afeto, alguma predileção, alguma aproximação. Mas o Luther King diz o amor até mesmo pelos inimigos. Portanto, ele inclui aquilo que Jesus havia colocado. Lembrando que Luther King era protestante. Mas ele diz mais, e talvez é uma parte belíssima do discurso. Para amar seus inimigos, você deve começar analisando a si mesmo. Olha que interessante. Para amar seus inimigos, você deve começar analisando a si mesmo, exatamente para ver se o defeito que você encontra naquele inimigo, você também não é portador desse defeito, dessa dificuldade, dessa imperfeição. E ele diz, devemos encarar o fato de que o indivíduo pode não gostar de nós por algo que fizemos no passado, por algum atributo de personalidade que possuímos, por algo até que tenhamos feito e nos esquecido. Mas foi esse algo que despertou a resposta de ódio dentro do indivíduo. E aí ele se torna nosso inimigo. E o Luther King arremata dizendo, é por isso que eu digo, comece consigo mesmo. Pode haver algo dentro de você que desperte a resposta de ódio trágica no outro indivíduo. Olha que interessante. Mas aí ele faz um arremate. Ele diz, uma segunda coisa que o indivíduo deve fazer ao buscar amar seu inimigo é descobrir o elemento de bem nele, nesse que está considerando inimigo. E cada vez que você começar a odiar essa pessoa e pensar em odiá-la, perceba que há algo de bom ali. E observe os pontos bons desta pessoa que irão compensar os pontos ruins. Olha que interessante. Usando aquele ditado popular, né? Toda moeda tem duas faces. Se alguém apresenta pontos ruins, pontos de trevas, de escuridão, com certeza ele apresenta também pontos de luz, pontos bons. Mas vamos ver a contribuição do nosso querido Emmanuel, a partir da assertiva Amai vossos inimigos, assertiva de Jesus, em que nós fomos cotejando em diferentes obras lidas, e para facilitar o entendimento, nós dividimos essas observações em etapas distintas, em que nós chamamos de etapas de esclarecimento. Então, esclarecendo, por exemplo, o sentido do versículo. O versículo diz, amai vossos inimigos. Na obra Monte Acima, capítulo 11, Emmanuel chama atenção para uma coisa importante, logo no início do texto. Amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. Olha que interessante. Amar o inimigo não significa que você vai bajulá-lo, vai se tornar servil a ele. Isso é hipocrisia. Porque amar os inimigos é desmontar dentro de si mesmo qualquer mágoa, qualquer ressentimento, ter consciência se praticou algum mal contra ele para pedir o perdão dele, para reparar a falta junto a ele. Numa outra obra, ainda esclarecendo o sentido do versículo, obra intitulada A Verdade Responde, capítulo 9, Emmanuel diz assim, quando o Mestre nos recomendou amor aos inimigos, não nos induziu à genuflexão improdutiva à frente dos nossos adversários, semelhante ao que ele disse em Monte Acima. Não significa dizer nós fazermos de conta que estamos arrependidos, fazermos um mise-en-scène qualquer para tentar iludir aquele que não gosta da gente por alguma razão. O segundo esclarecimento é o da atitude empática, esclarecendo a atitude empática.
Imaginemos-nos na posição dos nossos inimigos, gratuitos ou não, e observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos no lugar deles. Olha que interessante. A gente vai de novo no capítulo 9 da obra Verdade Responde. A verdade responde. Algumas indagações que Emmanuel propõe para nós fazermos a nós mesmos. Primeira, permanecerá o nosso adversário em nossa posição de madureza espiritual quando conseguirmos examiná-lo com segurança moral? Segurança moral significa a compreensão do fato gerador da inimizade por parte do outro, que invariavelmente, salvo as antipatias gratuitas, mas que de gratuita não tem nada, a gente precisa entender que algumas antipatias são heranças espirituais de encarnações anteriores. Mas, salvo as antipatias gratuitas, se nós fizemos mal a alguém, na hora que nós corrigimos esse mal, nós passamos a dispor de segurança moral. Será que aquele que é o nosso inimigo, nosso adversário, já está numa posição de madureza espiritual para poder entender o nosso gesto? Será que ele vai conseguir compreender o nosso esforço de reparação do mal que cometemos? Segunda indagação que Emmanuel propõe que façamos. Guardaríamos o coração sem fel se nos demorássemos na posição onde se encontram muitas vezes, dominados pela ignorância ou pelo desespero? Sem empatia pura. Eu tenho que ir para o lugar do outro para tentar examinar, eu sei que é difícil, para tentar examinar se ele realmente tem grandes razões, ou razões, não precisa ser grande, para manter essa mágoa contra nós. Se nós estivéssemos no lugar dele, na posição que ele se encontra, será que nós teríamos um coração puro, aberto, ou teríamos um coração, como diz o Emmanuel, dominado pela ignorância ou pelo desespero? E a terceira indagação que devemos fazer a nós mesmos, nesse esclarecimento da atitude empática, é a seguinte: assumiríamos conduta diferente daquela que lhes assinala as atividades se fôssemos constrangidos a atravessar a zona empedrada em que jornadeiam? Ou seja, passando pelas dificuldades que ele, o nosso adversário, o nosso inimigo está passando. Será que nós teríamos uma conduta diferente da que ele tem na hora em que se torna nosso inimigo, na hora que não concorda com alguma coisa que nós fizemos de errado? Porque é de se esperar que ele nos perdoe, como nós devemos perdoar aqueles que fazem algo contra a gente. Mas se porventura ele não perdoar e se tornar nosso inimigo, será que conhecendo a jornada dele, a dificuldade que ele passa, os problemas que ele passa, será que nós não teríamos uma atitude semelhante à que ele está tendo? A Verdade Responde, capítulo 9. O segundo tipo de esclarecimento é da atuação prática, esclarecendo a atuação prática. Efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando algumas ações diversas? Que tipo de ações são essas? Nós vamos ver isso na obra Monte Acima, capítulo 11. Vamos ver essas atitudes diversas. Conseguiremos nós orar pela felicidade deles no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento? Será que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos destacar-lhes as qualidades nobres quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhes digam respeito? Ou seja, aconteceu algum fato que aquela criatura está envolvida e alguém vem nos contar, vem comentar conosco sobre aquele fato que o nosso adversário está envolvido.
nesse momento a gente consegue destacar as qualidades nobres do adversário, o outro está dizendo, mas ele está errado, ele fez muito mal, ele é isso, ele é aquilo. Será que nós temos a grandeza de coração de tentar buscar o outro lado da moeda, buscar o lado nobre e positivo da criatura, apesar dele ter dado aquela escorregada nas coisas erradas que fez? Será que nós conseguiremos desembargar quanto se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para as realizações que esse nosso adversário demanda? Ele tem uma série de coisas a fazer e que algumas dessas coisas passam por nós. Será que nós conseguimos destravar, desembargar o caminho deles de forma, como diz o Emmanuel, oculta e indireta, ou seja, de forma humilde, simples, não querendo mostrar que está ajudando o inimigo, o adversário. Muito pelo contrário, tirando todas as pressas de tropeço do caminho para que ele possa resolver a sua dificuldade. Será que nós conseguimos auxiliar-lhes, os entes queridos deles, dos nossos adversários, quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações? Olha que interessante. Na etapa anterior, de atuação prática, ajudar a própria criatura. Agora, ajudar os entes queridos dessa criatura. Será que nós conseguimos induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham? Se a gente não quiser fazer alguma coisa por eles, será que nós temos a grandeza de coração de pedir para outros ajudarem o nosso adversário que está passando por algum tipo de dificuldade? Para apoiá-lo nas tarefas que o Emmanuel chama de úteis? E, finalmente, o Emmanuel diz, será que conseguimos mentalizá-los sempre tranquilos e felizes? Será que nós pensamos nele dessa forma? Será que conseguimos desencorajar quaisquer campanha negativa tendentes a suscitar-lhes desgosto e prejuízo? Será que nós conseguimos fazer isso? Evitar que eles sejam prejudicados? E, sobretudo, será que nós não nos referiremos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que hajam nos causado? Que nós chamamos de ressentimento, nós ficamos ressentidos e guardamos a mágoa, e todas as vezes que necessário se torna, a gente coloca aquilo de errado que o nosso adversário nos fez, a dificuldade que eles nos causaram. Será que nós ficamos remoendo isso ad eterno? Então, está lá na obra Monte Acima, capítulo 11. Monte Acima, capítulo 11. A outra etapa de esclarecimento é revisando os lembretes. Agora nós vamos na obra A Verdade Responde, capítulo 9. O Emmanuel diz assim, lembremo-nos de que Jesus até hoje está trabalhando no auxílio aos inimigos. E o único caminho por ele escolhido para esse apostolado de amor é o caminho do sentimento. Porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela boa vontade pode, efetivamente, inflamar-se ao sol do amor eterno, com a vitória sobre si mesmo, na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. Esse Emmanuel é fantástico. Coloca Jesus como modelo e guia, coloca que Jesus está trabalhando, inclusive, por todos os seus inimigos. Jesus não cuida só daqueles que são amigos, ele cuida de todos. Faz ver que o único caminho para esse apostolado de amor, esse apostolado que perdoa, que compreende, que justifica, é o caminho do sentimento. E que todo aquele que deseja verdadeiramente amar seu inimigo precisa conquistar o coração do inimigo, do adversário,
E ele vai conquistar esse coração através da atitude cooperativa, pela boa vontade que ele passa a ter para com o seu adversário, e que a consequência natural disso é que a criatura que assim procede inflama-se ao sol do amor eterno com a vitória sobre si mesmo. Por quê? Porque passou por cima dos seus sentimentos, da mágoa, da chateação, do aborrecimento, da raiva, compreendeu o adversário e buscou reparar aquilo que tinha provocado o descontentamento naquele que se fez nosso inimigo. E ele termina dizendo que essa vitória nos conduz a uma subida espinhosa e santificante para a glória imortal, que não é fácil, não, é muito difícil. Amar os inimigos é talvez o maior de todos os desafios que o cristão, e especialmente o espírita, tem. Mas na obra Escrínio de Luz, capítulo 39, o Emmanuel também tem um lembrete importante para esse tema: amai vossos inimigos. Ele diz assim: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação de nossa paz. Então, o objetivo maior é a preservação da nossa paz. Quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso à nossa porta, a benefício da nossa própria saúde, visto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Olha que lembrete fantástico isso. Faz uma analogia com uma pessoa que tem um foco infeccioso, e esse foco infeccioso, logo que aparece, ele precisa ser debelado, ele precisa ser superado, e ele diz que manter um adversário, manter o inimigo, é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Como é que a gente mantém o inimigo? Ignorando, dando mais combustível para a fogueira de ódio que ele possa ter contra nós. Então ele diz que quando a gente evita isso, a gente preserva a nossa própria paz e, simultaneamente, estamos também desarmando o coração ainda magoado do nosso inimigo. Escrínio de Luz, capítulo 39. E o Emmanuel, nesse mesmo capítulo, diz ainda mesmo nas horas mais difíceis, convém mobilizar todos os recursos do bem ao nosso alcance para que o respeito não ceda lugar à revolta e para que a sinceridade amiga não se converta em disfarce injusto. Ele simplesmente está pedindo autenticidade da nossa conduta e que a gente deve fazer o possível com todos os recursos que tenhamos à nossa disposição de ajudar aquela criatura, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas existe um outro aspecto desse assunto amai vossos inimigos, que o Emmanuel chama de imunização espiritual. Como é que nós devemos proceder em relação aos nossos adversários, aos nossos inimigos? Você vai encontrar isso no capítulo 48 da obra Ceifa de Luz. O Emmanuel começa dizendo assim: temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Então, dois tipos bem distintos. O que simplesmente não concorda conosco, com o que pensamos, com o que dizemos, com o que fazemos, e aqueles outros que nós provocamos com a nossa intolerância e que acabaram se tornando nossos adversários. O Emmanuel diz: os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Então, olha que interessante. Quem são os primeiros? São aqueles que não concordam conosco. São os que mais dão trabalho.
E às vezes, muitas vezes, nós nem sabemos que eles são nossos adversários. E quando é que eles vão se tornar nossos adversários e ficar adversários mais ferrenhos? Quando eles percebem que nós, que a criatura, está se encaminhando nas trilhas da elevação, ou seja, que nós estamos nos tornando espiritualmente cada vez melhores. E isso, muitas vezes, nos nossos adversários, nos nossos inimigos, acendem mais antipatia, mais raiva, mais ódio. E o Emmanuel diz: nem Jesus viveu ou vive sem eles. Estes primeiros que são inevitáveis. Os segundos, quem são os segundos? São aqueles que nós conquistamos com a nossa cultura de intolerância. Os segundos, diz o Emmanuel, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. De que forma? Não sendo intolerantes, não sendo injustos, não sendo grosseiros, não dando a eles motivos para que eles nos odeiem, para que eles se tornem nossos inimigos. E ele diz: para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Aí ele vai, então, dar exemplos de prejuízos que nós temos quando criamos os nossos adversários, os nossos inimigos. Exatamente pela nossa cultura de intolerância, os segundos, lá daquela classificação que ele deu na abertura do capítulo. Que prejuízos são esses? Focos de vibrações contundentes. A pessoa vibra contra nós. No silêncio, ela vibra contra nós. Centros de oposição sistemática. Todas as vezes que dizemos alguma coisa, fazemos alguma coisa, somos imediatamente combatidos. Ameaças silenciosas que se seguem aos focos de vibração contundente. Portas fechadas ao concurso espontâneo. A gente até quer ajudar, mas a criatura fecha a porta e não quer receber o nosso pedido de desculpa, não quer receber a nossa forma de correção. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Toda vez que numa roda de amigos, numa roda de conversa, se fala no nosso nome, imediatamente a criatura coloca uma opinião tendenciosa contra nós. Suspeitas injustificáveis. O nosso adversário, ele desconfia de nós em tudo. Em tudo. Propósito de desforço, que é aí, muitas vezes, as vias de fato. Muitas vezes não perde uma oportunidade para nos prejudicar. Antipatias gratuitas, essa é uma das formas mais comuns de criar inimigo. Você, através de uma palavra, de um pequeno gesto, é capaz de suscitar no coração de alguém uma antipatia que deve durar, às vezes, para a existência inteira. Ou ela seja de natureza gratuita. Quando ela é de natureza gratuita, você deve perguntar assim mesmo: mas eu não fiz nada para ele, por que ele não gosta de mim? E aí nós somos obrigados a recorrer à ideia de que pode ser uma antipatia kármica. Ou seja, 12 espíritos que se reencontraram e que têm alguma animosidade de vidas anteriores e que agora está se manifestando. E essas pessoas também agem com prevenção contra nós e sarcasmo. Toda vez que se fala no nosso nome, ela sempre tem uma opinião sarcástica contra nós. E o Emmanuel diz: qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Olha o que acontece de consequência desastrosa para cima da criatura quando ela exercita alguma dessas parcelas aí que o Emmanuel apresentou para nós ou que os nossos inimigos normalmente apresentam para nós. Podemos dizer que, diante dessas circunstâncias apresentadas pelo Emmanuel, lá no capítulo 48 da obra Ceifa de Luz, a melhor forma de prevenção
é usando a tolerância e o perdão das ofensas para com os nossos adversários. Essa é a melhor e a mais efetiva de todas as formas preventivas. Usar a tolerância, usar o perdão. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós fomos agora numa outra obra do Emmanuel, intitulada Indulgência, capítulo 11. Diz o Emmanuel: assim então, se o inimigo poderoso devemos identificar junto de nós, na estrada do mundo, inimigo que nos arma as piores ciladas e nos constrange a cair nas mais escuras armadilhas do remorso e da dor, esse é o nosso próprio eu. Adversário terrível de nossa verdadeira felicidade, sempre imantado à concha de sombras em que se refugia, sob as paredes da indiferença. Combatamos a nós mesmos cada dia, em nome do bem que abraçamos. Esse Emmanuel é fantástico. Nosso maior inimigo, nosso maior adversário, nós mesmos. Que quando fraquejamos, quando caímos nessas ciladas que a vida nos oferece, abrimos todo um espaço para adquirir adversários gratuitamente. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema e agradecendo o carinho da atenção dispensados, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.